Vem aí, mais um campeão de audiência. É tudo pra você. Inspiração, conhecimento e história. Estreia dia 21 de janeiro de 2025, A Hora Empresarial. Um programa de entrevistas com dicas empreendedoras. Uma realização da ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento em parceria com a Estéreo Vale Digital. Ao vivo, todas as terças às 7h30 da manhã. A apresentação, Eduardo Sperbi. A operação de fechamento de mês chegou na Auto Panambi e você não pode perder as condições imperdíveis de veículos 0 km à pronta entrega. Temos T-Cross com bônus de até 17 mil no seu usado na troca, mais taxa zero em até 30 vezes. E para quem procura um carro completo, o Polo Track está com desconto de até 6.300, parcelados em até 60 meses. E tem mais, Polo com bônus de até 9 mil no seu usado na troca, mais taxa zero. Não perca essas ofertas exclusivas. A Auto Panambi espera por você com as melhores condições de negociação. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você está buscando crescimento para o seu negócio? Quer fazer parte de uma comunidade empreendedora vibrante e conectada? Então a ACI Panambi é o seu lugar. Na Associação Comercial e Industrial de Panambi, valorizamos seu empreendimento. Junte-se a nós e tenha acesso a networking, eventos exclusivos, capacitações, acesso ao SCPC, o mais completo birô de crédito da América Latina, locações de salas e oportunidades únicas para expandir a sua empresa. Faça parte de uma rede de negócios próspera. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 3375-9350. ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento. Bom dia, bom dia. Hoje, 1º de abril de 2025. Eu sou o Eduardo Sperbi, falamos aqui diretamente da Rádio Estéreo Vale Digital, na rua Barão do Rio Branco, número 810, no centro de Panambi, no Rio Grande do Sul. Está entrando no ar A Hora Empresarial, uma parceria da Rádio Estéreo Vale com a ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento. Programa este que vai ao ar toda terça-feira a partir das 7h30 da manhã e também conta com a transmissão pelas plataformas digitais, YouTube e demais plataformas como Instagram, Facebook, aquela de sua preferência. A escolha das empresas associadas é por ordem alfabética. E o objetivo deste programa é entrevistar empresários de nossa cidade e região com a finalidade de levar até você histórias e dicas empreendedoras. E em nosso 11º programa, contamos com a presença do senhor Gustavo Barbosa Weschenfelder, proprietário da U-Factory Confecções Sob Medida Limitada, GFA, fundada em 13 de junho de 2017. Gustavo, por favor, se apresente aos nossos ouvintes e telespectadores. Muito bom dia, Eduardo. Muito obrigado pelo convite para ter essa oportunidade de conversar um pouco sobre a GFA aqui. A GFA, que é uma empresa que existe desde 2017 na formalização dela, mas ela começou um pouco antes disso, né? Bom, eu sou o Gustavo, eu sou natural aqui de Panambi. Eu tenho uma formação em administração pela FSM, mas a minha vida inteira eu praticamente trabalhei com atendimento ao cliente em área comercial, né? Então eu acabei juntando as duas coisas e assumindo uma malharia que já era familiar antes. A minha avó e a minha mãe compraram algumas máquinas de malharia, isso na década de 90 ainda. E as duas trabalharam nisso, basicamente em confecção de blusas sob medida. E aí na época realmente era sob medida, né? Hoje aparece na razão social sob medida, mas a gente não faz sob medida, né? Essa é uma curiosidade, mas é uma questão de burocracia mesmo na hora de fazer o registro da empresa. Mas essa malharia ela ficou desativada por muito tempo. E aí eu já estou entrando um pouco na história da empresa. Posso começar dessa forma? Claro, claro. A pergunta inicial até qual é o segmento, né? Então você já está falando o segmento do seu negócio, da sua empresa. Show de bola. Então assim, essa malharia ela ficou ativa durante um bom tempo, com a minha avó e a minha mãe.
E com o boom dos produtos chineses ali no final da década de 90, início dos anos 2000, acabou ficando inviável para elas continuarem fazendo, porque uma blusa que elas faziam sob medida ficava 2, 3 vezes mais cara do que uma blusa comprada em loja. Então, principalmente as empresas que faziam uniformes, elas passaram a comprar esses produtos em lojas de produtos que vinham da China, né, principalmente, ou da região asiática. Então elas acabaram aos poucos parando com a atividade. E eu também na época jamais pensei que eu estaria fazendo isso hoje. Eu trabalhei inclusive, Eduardo, trabalhei lá dentro da ACI Panambi, não sei se você sabe. Sim, você teve um período breve, mas... eu acho que deu pouquinho mais de um ano, trabalhei no Sebrae lá dentro. E no Sebrae eu trabalhei durante quase 6 anos da minha vida, entre Panambi e Santa Maria. Então eu me formei em Santa Maria e trabalhei muito tempo no Sebrae de lá, e eu atendia muito empresário, então eu sabia quais eram as dores dos micro e pequenos empresários, e eu sempre pensei que sabendo dessas dores, aprendendo com elas, eu não teria essas dores na hora que eu fosse empreender alguma coisa, né? E foi um erro. Essas dores, elas sempre acompanham o empreendedor, acompanham o empresário, e acompanham até hoje. Tenho certeza que vão acompanhar até o final do meu empreendimento, que eu espero que não acabe. Mas assim, a GFA hoje, ela continua trabalhando na área de malharia, né? Só que dessa vez a gente focou em gorros e cachecóis. Exclusivamente gorros e cachecóis. A gente até tentou e ainda tenta chegar em algum outro tipo de produto, né? Então a gente tem produtos da marca própria. A GFA hoje é uma marca registrada. Mas assim, o mercado vai me guiando, e por enquanto o mercado me mostra que o gorro e o cachecol são produtos que têm um retorno, têm uma aceitação boa do público, principalmente no ramo que a gente está, que é o licenciamento de clubes. Posso falar disso um pouquinho mais para frente, mas nesse ramo que a gente está, o gorro e o cachecol são peças que, por não ter uma grade de tamanhos, por exemplo, fica uma forma um pouquinho mais fácil de vender, de colocar no mercado. Tu já comentaste um pouco, mas quando surgiu a ideia de empreender? Você já pensava, ou foi algo que sua mãe chegou e disse assim, olha, te prepara que tu vai ter que assumir? Ou tu já pensava nisso? Não, eu sempre quis ter alguma coisa que eu pudesse mudar de uma forma fácil e rápida. Coisas que eu não conseguia fazer quando eu tinha emprego com CLT, né? Principalmente no Sebrae, um órgão basicamente público. Se eu tinha uma ideia de alguma coisa, eu não podia simplesmente fazer essa ideia. Eu tinha que passar por várias etapas dentro de uma escala de compromissos e de chefes e diretores, e isso levava tempo e muitas vezes era barrado, né? Então eu sempre queria fazer alguma coisa que eu não precisasse ter essas autorizações todas. Eu queria tentar fazer alguma coisa diferente. Então essa não é a minha primeira empresa, né? Eu já tive outras empresas em outros ramos diferentes, que não vem ao caso hoje, né? Elas faliram, né? Ou elas foram vendidas, ou aconteceu alguma coisa, e eu sempre na realidade foram aprendizados. Exatamente, eu sempre penso nisso aí, porque eu sempre escutei que o Henry Ford faliu 7 vezes, né? Sim. Eu pensei, por que eu preciso falir 7 vezes até E dar muitos certo? iniciaram a empreender depois dos 50. Exatamente. Tá começando antes. Eu gosto da história do KFC, né? Que o dono, acho que ele tinha 60 e poucos anos quando começou o negócio. Então essas histórias me inspiram também. Hoje eu faço amanhã 39 anos. Então eu me considero ainda um pouco novo. Podia ter convidado para amanhã, né? Eu acho que é hoje em dia. Não, daí eu ia ganhar presente, daí ia ficar um pouco mais complicado. E me conta uma coisa, quais foram as suas dificuldades iniciais? Quando você assumiu e disse, agora é comigo. Quais foram os maiores desafios que tu enfrentou no início da trajetória? Sim. A GFA, na verdade, ela começou na pandemia, tá? Então, assim, eu trabalhava na época em Santa Cruz do Sul, e eu fazia venda de ticketing e controle de acessos, que seria nada mais nada menos que a venda de ingresso
E a apresentação desse ingresso em catracas em grandes eventos. Então eu atendia a Arena do Grêmio, atendia o Inter, o Beira-Rio, atendia o Grêmio, atendia o Juventude, o Alfredo Jaconi, Atlético Paranaense, a Arena da Baixada. No finalzinho eu comecei a atender também o Maracanã, Rio de Janeiro. E não só em jogos de futebol, mas também em shows, né, em eventos grandes. E ali foi quando eu percebi que o futebol mexe com uma paixão de torcedor, assim. Eu sempre gostei de futebol, ok, mas eu não sabia o quanto isso nos bastidores, isso era relevante economicamente. Resumindo, eu quero dizer que tem muito dinheiro rolando no futebol. E quem consegue entrar nesses ramos assim acaba mordendo um pouco uma parte disso. E eu tava trabalhando lá, eu tava gostando, eu tinha acabado de vender, pra tu ter uma ideia, Eduardo, o show do Kiss e o show do Metallica na Arena do Grêmio. E eu ganharia comissão por esses shows e ainda poderia ir nos shows assistir, né? Mas aí a pandemia estourou e eu acabei perdendo o emprego, como 80% dos funcionários daquela empresa, porque mexia diretamente com o público, né? Com aglomerações de pessoas, então não teve jeito. E aí eu tive que retornar para Panambi. E junto com a minha família e tudo mais. E aqui foi a ideia de, bom, já que o emprego vai ser difícil conseguir de novo por causa da pandemia, por que não eu focar um pouco nessa empresa, né? Nesse negócio? E como eu disse antes, a empresa está formalizada desde 2017, mas desde 2015 a gente já fazia algumas coisas, alguns gorros. E o nome da empresa hoje é GFA, porque ela começou com uma página no Instagram chamada Gorros FA, que seria nada mais que gorros de futebol americano. Na época eu jogava futebol americano e joguei durante 10 anos da minha vida, e a gente assistia os jogos de futebol americano. E o futebol americano nos Estados Unidos ele acontece no inverno. Praticamente toda a temporada é no inverno. E aí a câmera filma a arquibancada e tá praticamente todo mundo de touca, né? Todo mundo usando um gorro com o símbolo do time na testa. E ele é estilizado, ele é com pompom, ele é sem pompom, ele é de uma cor, ele é de várias cores. E a gente assistindo os jogos, eu fico pensando por que os times de futebol americano do Brasil também não têm esses itens, né? E aí foi quando surgiu a primeira touca. A minha mãe, inclusive, apresentou assim, ó, tá aqui uma touca. E aí eu olhei aquela touca assim e pensei, tá, mas dá pra vender isso aqui. E assim começou. A gente fez o primeiro lote de toucas pro Santa Maria Soldiers, que é um time de futebol americano de Santa Maria, multicampeão aí, gaúcho nacional, que era o time que eu jogava. A gente, como ideia, a gente fez pro pessoal de Santa Maria, gostou, foi jogar em Juí, gostou, o pessoal de Juí gostou, perguntou onde é que fazem, falaram comigo, fizeram um lote. Aí um dos jogadores de futebol americano de Santa Maria foi convocado para a seleção brasileira. Eles fizeram um treinamento em Curitiba, e nesse treinamento tinha então jogadores de vários clubes do Brasil inteiro, de futebol americano, né? É o que eu tô falando. E aí todo mundo perguntou qual era a touca, que a gente começou a vender para times de Curitiba, times de São Paulo. E isso tudo antes da pandemia. Então na pandemia eu pensei, eu vou ter que focar nisso, né? Os clubes, eles ainda estavam treinando daquela forma mais contida, mas estavam treinando, estavam precisando de dinheiro também, então eles tinham que ter algum produto para vender. E aí eu comecei a focar nisso. E aproveitando a experiência que eu tive com clubes de futebol, eu acabei indo atrás de como fazer esses produtos para grandes clubes. Por que eu vou ficar focando só nos times de futebol americano se eu posso fazer para empresas, para times de futebol, para times de basquete? Sim. E eu fui atrás, até que eu consegui o contato da Destra, que é um dos grandes parceiros que eu tenho hoje. São de Florianópolis, uma startup que inclusive foi acelerada pelo Thiago Nigro, que é o primo rico. Eles têm o contrato, eles fazem a intermediação de contratos de licenciamento com grandes clubes e grandes marcas, com as pequenas indústrias. Então, o primeiro contato que eu fiz, né, foi com o Grêmio, sou gremista desde criança, e eu tomei uma porta na cara, assim, né? Não, tu é pequeno, na época eu era MEI,
Tá? Eu comecei a empresa como MEI, como microempreendedor individual. Não, MEI a gente não quer aqui, né? Tomei uma porta na cara. E eu, então, se eu não consigo o Grêmio, eu vou fazer pra quem? E aí o pessoal da Décima me falou, Gustavo, começa pequeno, se tu é pequeno hoje, começa com clubes um pouquinho menor de expressão. Eu tenho aqui o Avaí. O Avaí tu vai pagar aí uma garantia mínima de R$1.000. Garantia mínima, não sei se abro um parênteses aqui, no mundo do licenciamento de marcas, existe a GM que chama, que é a garantia mínima de royalties. Então, para eu ter a oportunidade de usar uma marca diferente ou uma marca famosa, eu preciso pagar royalties para essa marca. E esses royalties são pagos de diversas formas, principalmente com o adiantamento desses royalties. Então, eu digo para a marca assim, eu vou vender X produtos. E eles fazem o cálculo em cima desses X produtos e te cobram antecipadamente esses royalties. Então, o que o Grêmio era exorbitante, o Avaí era R$1.000 em 4 parcelas de 250. Eu falei, mas isso aí eu posso pagar. Mais bom. Isso aí eu consigo pagar. E aí eles aceitaram, né? Eu mandei um portfólio do que a gente estava fazendo até o momento, eles aceitaram. E aí a gente fechou o contrato. Foi o primeiro contrato que eu fechei e eu tenho o Avaí até hoje. Muito mais como uma forma de agradecimento. Claro. A gente praticamente não vende produtos do Avaí. Só que os produtos do Avaí nos trouxeram uma visibilidade absurda. O primeiro gorro que eu postei do Avaí no Instagram ali me rendeu, sei lá, 400, 500 seguidores. Não de torcedores do Avaí, mas de pessoas envolvidas com clubes de várzea. Que são os times que jogam futebol no fim de semana, no sábado e no domingo, e que queriam ter esses itens e que não tinham acesso a grandes fabricantes desses itens, né? A minha principal inspiração e também concorrente é a New Era, que é uma empresa americana que tem mais de 100 anos de idade. Ninguém consegue fazer um gorro da New Era com a sua marca, mas consegue fazer com a GFA. E aí a média de preço ela varia conforme o time? Conforme o time, exatamente. Veja, então. Exatamente. Então é muito mais fácil, muito mais acessível ter um gorro do Avaí. Exatamente. Apesar de que, né, como eu falei, as lojas oficiais do Avaí até hoje elas não compram de mim, mas eu tenho ali o Avaí. E logo depois eu pensei assim, se eu tenho o Avaí, eu tenho que ter o Figueirense, porque são os dois clubes de Floripa. Claro. Então eu licenciei para o Figueirense também, era o mesmo valor. Também não vendeu nada, né? Só que alavancou mais ainda os seguidores da empresa e a procura pelos produtos. Se eu tenho o Avaí Figueirense, por que eu não vou pegar a Chapecoense? A Chapecoense tinha recém passado por a tragédia lá e também era o mesmo preço. Eu pensei, cara, enquanto eu tiver esses clubes que tem nome e eu posso entrar neles, eu vou entrando. A Chapecoense rendeu, a Chapecoense começou a comprar os produtos. Inclusive aqui em Panambi. A Chapecoense tem a escolinha aqui em Panambi, né? Exato. Então, a Chapecoense tem torcedores em praticamente todo o Brasil, infelizmente, por causa da tragédia, né? Mas tem torcedores em todo o Brasil. E a partir daí eu pensei, a Chapecoense ela tem mais torcida que a Avaí e Figueirense? Não tem, mas comprou. Então, se eu pegar um clube que tenha uma grande torcida, um grande apelo do torcedor, talvez o negócio vai alavancar, né? Certo. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para a Andréia Regiane Lorenz, colega lá da CI, o Marcos Astor, que está assistindo direto de Porto Alegre, o Daniel Sperbi, meu irmão, um abraço, lá em Camaquã, no Zona Sul do estado. Lá tem o Guarani Futebol Clube. O Dinarte Andrade e a Joselina Neto, que estão nos prestigiando ao vivo no programa. E qual foi o momento que você percebeu, então, você mais ou menos já falou, assim, mas que você percebeu que estava no caminho certo? Foi logo após o contrato com a Avaí? Qual foi esse momento que você disse, olha, é por aqui que eu vou que vai dar certo? Sim. Bom, assim, a aplicação de um escudo de um clube num gorro, tá? Ela não é uma tarefa muito fácil, tá? Então, quando a gente fazia para futebol americano, eu tinha uma parceira aqui em Panambi que fazia um patch bordado e eu aplicava colando esse patch no gorro. Então esse processo de cola, ele precisava de ficar prensado, então era um processo demorado, eu deixava 24 horas o logo prensado ali. E eu pensei, não, se eu for fazer grande escala, eu não posso fazer assim, então eu preciso ter o
petzinho, então eu fui atrás de fábricas que faziam o pet em larga escala e tudo mais. E eu cheguei em Sarandi, procurei aqui em Panambi primeiro, tá? Tentando valorizar o local aqui, mas não encontrei, infelizmente. Em Sarandi, que hoje, até hoje, são, depois de 8 anos de empresa, assim, são grandes parceiros até hoje, que é o pessoal da Dragon Sports. Inclusive que fazia os uniformes para a Serpanambi no início da Serpanambi, né? Eles têm lá um processo de aplicação do escudo por causa das camisetas que eles fazem. E eu consegui fazer com o pessoal lá o mesmo processo no gorro. Então o patch bordado, que seria o escudo do clube, ele acaba ficando com uma qualidade muito maior do que se eu fosse bordar direto no gorro, ou que se eu fosse comprar ele pronto e só costurasse em cima. Então a gente consegue fazer o patchzinho, o escudo sublimado, e aplica com o contorno bordado. Essa foi uma divisão de águas, a primeira delas, porque o Avaí não aceitou a forma com que a gente estava fazendo, que seria o colado. Então eu tive que correr atrás. O Figueirense aceitou, mas o Avaí não. E aí a gente começou a fazer os testes. Eu encontrei o pessoal lá em Sarandi, eles fizeram para mim, eu gostei. Quando começou a aplicação, assim, eu olhei aquela máquina de bordado colocando assim, eu pensei, tá aqui o negócio. Isso aqui ficou muito bom. E eu tenho a foto até hoje do primeiro gorro bordado lá, né? Então ali foi um divisor de águas. Mas assim, onde eu vi que realmente daria certo foi quando a direção de marketing do Vasco da Gama do Rio de Janeiro me procurou para fazer uma reunião. A gente fez uma reunião online em plena pandemia e eles falaram: Gustavo, a gente quer os teus produtos, a gente precisa deles nas lojas, a gente tem 15 lojas e se tu quiser a gente faz esse contrato aí, só que tem uma GM, né, que é a garantia mínima, e a garantia mínima na época era R$6.000. E eu tava acostumado a pagar parcelinhas de 250 para entrar num clube. Então ali eu pensei, R$6.000, eu sou MEI ainda, né? Ainda sou microempreendedor individual. Eu não tenho fluxo de caixa, eu não tenho faturamento alto, eu vou arriscar assim R$6.000, né? Sem saber se eu vou ter o retorno. E voltando de Sarandi, tava escutando um podcast chamado Era Uma Vez no Oeste, que é de dos jornalistas gaúchos, né? Não existe mais, mas aconteceu que eles estavam conversando sobre hinos de clubes. E conversa vai, conversa vem, depois de 2 horas de podcast, eles elegeram o hino do Vasco da Gama como o hino mais bonito do Brasil. E tocaram o hino do Vasco da Gama quando eu tava chegando em Panambi. Eu pensei, mas isso aqui é um sinal. Isso aqui é um sinal. E aí eu cheguei em casa, eu abri o computador e mandei e-mail assim: confirma, vamos licenciar para o Vasco da Gama. E aconteceu que o primeiro pedido do Vasco da Gama já comeu toda aquela GM que eu ia pagar. Então eu tô com o Vasco da Gama até hoje. O Vasco da Gama no Rio de Janeiro, meu melhor cliente hoje. E nem frio faz lá, né? Rio de Janeiro tem verão o ano inteiro e eles são os meus melhores clientes para compra de gorro e cachecol. O que é, para mim, às vezes é impensável isso. E foi o divisor de águas, porque eu pensei, se o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, que é calor, tá comprando esses itens para colocar nas lojas e vendendo para os seus torcedores, Grêmio e Inter também tem que fazer isso. E aí eu fui atrás de Grêmio e Inter de novo, e agora as portas estavam abertas, porque eu já tinha outros clubes. Eu já estava com o Chapecoense, com o Avaí, com o Figueirense, com o Marcelo Dias de Itajaí, que também é um clube que está comigo até hoje. O Vasco da Gama, que foi o primeiro clube de Série A. E aí então, não, se eles fazem para todos esses clubes, então a gente vai aceitar eles aqui. Perfeito. E tu já está com equipe, hoje tu não é mais MEI? Hoje a gente é uma empresa de pequeno porte. E tu tem equipe já trabalhando contigo? A minha equipe continua sendo uma parte da minha família, que são os meus pais, eles ajudam até hoje. E eu tenho uma gerente de costura, que é a Salete, e o resto sou eu, né? Então a gente é entre 4 pessoas tocando uma empresa de pequeno porte hoje. Passou muito rápido por microempresa. Sim. Com o ME, passou realmente bem rápido. Ficou 1 ano como microempresa, depois já foi para uma empresa de pequeno porte. E para quem está nos ouvindo, assim, que a empresa, pelo que eu noto, ela está em crescimento. O que tu valoriza numa pessoa que venha somar contigo, trabalhar contigo? Qual é o ponto principal, assim, que pudesse nos dizer? Eu valorizo bastante o pensamento inovativo, né? O pensar fora da caixa, né? Aquele clichê básico, assim.
Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de mandar, né? Não sou desses, assim. E aí eu gosto muito que a pessoa seja proativa, que ela veja que precisa fazer uma coisa e faça, né? Algo precisa ser feito, vai lá e faz. Eu ainda não cresci ao ponto de montar uma equipe, né, Eduardo? A gente trabalha entre 4 pessoas lá, mas uma equipe externa, assim, sabe? Principalmente comercial, que é algo que eu precisava. Eu tenho muitos clientes em Curitiba, por exemplo. Eu gostaria de ter um comercial em Curitiba, prospectando o mercado lá. A gente tem uma capacidade hoje de em torno de 1.000 peças mês. E a gente não chega nesse número ainda. Tem meses que passa, mas tem meses que não. Então a gente tem uma sazonalidade muito alta, por óbvio, por ser produtos de inverno. Os gerentes dos bancos ficam loucos comigo, né? Inclusive estão atrás de mim hoje, porque sim, o nosso faturamento de dezembro a março é baixíssimo. Mas também em compensação de abril a outubro, assim, é um negócio absurdo, a gente mal dá conta. Então, assim, eu faço toda a parte do comercial, parte financeira, produção também, uma parte. E então, por enquanto, ainda não consegui montar uma equipe assim que eu pudesse, inclusive, fazer um processo de seleção, assim, viver as características que eu gosto de uma pessoa, podendo trazer perto de mim, né? Eu espero fazer isso no futuro. Mas a resposta, pelo menos que eu percebi, ela vai na linha de pensamento. Primeiro, fazer o que se gosta, né? Sim. Fazer o que se gosta, depois estar alinhado à cultura da empresa, né? E daí vai embora, né? Mesmo sendo produtos que tu vende para times, né? Mas saber também diferenciar o teu time do coração do negócio, né? Exato. A razão e a emoção não pode se misturar no teu negócio, né? Não pode. Eu fiquei 3 invernos com o Grêmio. O Grêmio é o meu time que eu torci a vida inteira, né? É um processo um pouco mais complicado com o Grêmio, porque o Grêmio não é o único clube do Brasil hoje que não tem a intermediação da Destra. E eu tenho a parceria com a Destra, né, que é essa intermediadora de licenciamento. E acabou que não consegui renovar com o Grêmio. E com o Inter eu tô até hoje também, né? Então eu sou gremista, mas eu aprendi a respeitar de uma forma muito diferente o Inter. Inclusive de ir em jogos e torcer pelo Inter, porque se o Inter vai bem, eu vou bem também. Vende. Exatamente. Também desenvolvi uma paixão pelo Juventude, né, de Caxias do Sul, que também é nosso cliente, um bom cliente. Então, quando dá Inter e Juventude, eu fico assim, bom, eu vou ficar, empate. Eu vou ficar aqui eu vou ficar na minha aqui. Torcendo por um empate. Esse ano a gente licenciou pro Caxias também. Então agora quando dá Juventude e Caxias, dá o Caju lá, eu fico coçando a cabeça, né, mas bom, na postagem do Instagram lá tá os dois. Então eu vou abraçar todo mundo. Antes de ir pro intervalo, nós vamos agora então para o último tópico antes do intervalo, que é dicas de boas práticas, né? Na verdade, o programa ele foi criado para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo, histórias reais de pessoas que começaram do zero, né? E aí a gente sempre pergunta qual é o conselho que você daria para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que está começando a empreender, está com um projeto na cabeça ou já abriu o seu MEI. Que dica você daria para essa pessoa? Vem muito de encontro, até quando tu tinha me mandado o briefing ali das perguntas, eu tinha pensado nisso e acabou que você falou, recém falou sobre fazer o que gosta, né? Eu acho que alguém que abre uma empresa só pensando que precisa ganhar dinheiro, beleza, tu até pode ganhar o dinheiro e tudo mais, mas eu acho que a chance disso acontecer é menor, porque tu tá abrindo um negócio, tu vai mexer com aquilo o dia inteiro, todo dia, tu vai dormir pensando naquilo, tu vai acordar pensando naquilo, de como fazer aquilo dar certo, e é algo que tu não gosta. Pra quê, né? Tá lá, a gente fechou um lote com São Luís de Juí agora também, tá aparecendo na tela ali, a máquina produzindo. Essa máquina também, ela chegou no final do ano passado, torcidas organizadas ali também, ó. Então assim, tu vai fazer aquilo, se der certo a empresa, a vida inteira, e tu vai fazer alguma coisa que tu não gosta, assim, qual que é o ponto? Pra que tu vai fazer isso? É pelo dinheiro em si, né?
Então vai realmente com a paixão. Assim, eu nunca pensei que eu faria algo com malharia, mas eu gostei a vida inteira de esportes. Eu cheguei a fazer educação física em Santa Maria, não me formei, mas eu cheguei a fazer porque eu gostava de esporte. E hoje, eu acredito que se eu não estivesse atendendo clubes de futebol, clubes esportivos, times de basquete, de vôlei, sei lá, tudo que envolve esporte, eu provavelmente já teria desistido. Mas assim, é tão legal tu conversar com alguém do marketing de um clube grande e tu ver a visão desses caras, sabe? Ontem eu conversei com o pessoal da Superbet, que eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu conversei com eles, porque eles querem colocar os produtos em uma liga de futebol, querem dar de brinde. Então eu pensei, não, eu quero fazer isso, eu quero ser parceiro de vocês, eu quero estar nessa liga de futebol também. Eu gosto do esporte, eu gosto de ligar a TV num jogo de futebol no inverno e ver o pessoal lá com o cachecol. Aqui, esse cachecol eu fiz, ele tá lá na torcida do Inter. Que legal. Essa é a parte assim que tu... É a realização. Exato. É tu ver o teu trabalho ficando bonito e estando na cabeça das pessoas, literalmente, né? Isso. Literalmente. Na cabeça e no pescoço. E pelo que eu pude ver nas imagens, pelo que tu relata e pelo que eu já conheço da empresa, são produtos duradouros. Sim. Né? Então isso também é um ponto muito importante. Tu faz uma aquisição de algo que tu vai conseguir usar por um bom tempo. Não somente em jogos também, né? Como a gente vive aqui no Rio, no Sul, vamos dizer, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o nosso inverno, então daqui a pouco para ir na aula, para ir para a faculdade, né? Exatamente. Tu demonstra paixão pelo seu clube, ou também, a gente não faz só de clubes, né? A gente tem também a nossa marca própria, que é registrada, inclusive. Do colégio evangélico tu fez? A gente fez o CEP. Eu tô até bolando agora a coleção para esse inverno. Né? Não apresentei ainda para Alexandre lá, o diretor, né? Mas, um abraço para Alexandre Brust. Muito parceiro ele, e eu vou apresentar aí nos próximos dias a coleção para eles. Mas colégios, depois do CEP veio vários, né, me procurar para fazer, e empresas, né? Eu tô atrás das empresas de Panambi aqui há um tempão, viu, Eduardo? Não, mas a última pergunta é como os nossos ouvintes podem te encontrar. Mas vai ser no final lá, para tu deixar. Eu vou deixar para lá, então. Então, podemos passar para o primeiro bloco de intervalos e voltamos já com a 11ª edição da Hora Empresarial. Você está buscando crescimento para o seu negócio? Quer fazer parte de uma comunidade empreendedora vibrante e conectada? Então a CI Panambi é o seu lugar. Na Associação Comercial e Industrial de Panambi, valorizamos seu empreendimento. Junte-se a nós e tenha acesso a networking, eventos exclusivos, capacitações, acesso ao SCPC, o mais completo birô de crédito da América Latina, locações de salas e oportunidades únicas para expandir a sua empresa. Faça parte de uma rede de negócios próspera. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 3375-9350. ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento. Somac Máquinas e Equipamentos Limitada, uma empresa pronta para lhe atender no mercado de máquinas pesadas, escavadeiras, carregadeiras, mini escavadeiras. O melhor custo-benefício, qualidade garantida e o melhor preço que cabe no seu bolso. Acesse www.somac.com.br. A empresa Beck Carlson atua no ramo de autopeças há mais de 7 anos. Somos credenciados junto ao Detran. Trabalhamos com peças usadas para veículos automotores de diversas marcas e modelos. Estamos localizados no Distrito Industrial de Panambi. Atendemos pelo telefone 55997094361. Psicóloga e hipnóloga Jéssica Kirsch, CRP 0728772. Atendimento a adolescentes e adultos. Trabalha com traumas, bloqueios e emoções mais profundas através da hipnose clínica com regressão de idade, da idade atual até
até o útero materno. Também trabalha com emagrecimento, com a bariátrica emocional e o balão intragástrico hipnótico. Atendimento presencial e online. Telefone para contato 55 99179 1956. Psicólogo Cristiano Rodrigo Daltroso, CRP 07/3474. Atendimento a adolescentes, adultos e idosos. Avaliação psicológica para cirurgias irreversíveis, orientação profissional e vocacional, porte e manuseio de arma de fogo, credenciado pela Polícia Federal. Atendimento presencial e online. Telefone para contato 55 98412 8141. O Escritório Master é uma empresa especializada em serviços contábeis, atuando no mercado há mais de 30 anos, atendendo com eficiência empresas de pequeno, médio e grande porte, com o mesmo padrão de qualidade e excelência. Seja no setor industrial, comercial, de serviços agrícolas, associações, academias, profissionais liberais em áreas de saúde, estética, beleza ou recreação, na cidade de Panambi e região. O Escritório Master conta com profissionais de alto nível técnico e com larga experiência no ramo, prestando serviços de abertura de empresas, elaboração de escrita fiscal e contábil, folha de pagamento, declaração de imposto de renda pessoal, emissão de certificados digitais e diversos outros serviços para seus clientes. Agende um horário e converse com um dos profissionais contábeis que irão lhe auxiliar na abertura ou gestão do seu negócio empresarial pelos telefones 3375-3555 ou 999-76-5209, que também é o WhatsApp. O Escritório Master fica na Rua Barão do Rio Branco, número 1008, sala 203, segundo piso, no centro de Panambi. Voltando então para o nosso segundo bloco de entrevistas da Hora Empresarial, com o Gustavo aqui, que está nos dando uma aula sobre gorros e cachecóis. Ou toucas e mantas. Toucas e mantas, Também conhecido. Então, seguindo na linha, a pergunta seguinte é as fontes de inspiração. Houve algum livro, algum curso, alguma pessoa que tenha lhe inspirado, assim, lá no início ou durante também, né, sua trajetória empreendedora? Sim, sempre tem. Eu trabalhei no Sebrae durante muito tempo, então muitos empreendedores que eu atendi me inspiraram, pequenos empreendedores. Eu gosto muito de ler, então tem várias histórias de superação ou histórias empreendedoras que às vezes nem sempre a gente se espelha neles, mas alguma coisa a gente aprende, né? Então, por exemplo, aquele livro Sonho Grande da Ambev, né, do Jorge Paulo Lemann, do Beto Sucupira, foi um livro que eu achei que me marcou bastante, assim, apesar de que eles, assim, se for pensar, eu já sou rico o suficiente, mas eu quero mais, e aí eu vou lá e vou comprar a Brahma, eu vou comprar a Budweiser, né? É um tipo de empreendedorismo um pouco diferente, né? Tu ter o capital e tu fazer esse capital trabalhar para ti e tu crescer cada vez mais. O livro do Howard Schultz também, da Starbucks, também me marcou muito pela forma como ele assumiu a Starbucks e fechou todas as unidades nos Estados Unidos e fez, agora vocês vão aprender sobre café primeiro e depois a gente vai atender o público, sabe? São coisas que marcaram a minha vida, assim, livros que marcaram a minha vida e que me inspiraram. E eu penso nisso também quando eu vou fazer os produtos, né? Se eu vou botar um cachecol para tecer lá, ele sai da máquina e ele não tá legal, né? Ele tem algum detalhe, ele tem alguma coisa assim, eu vou botar ele para a máquina de volta, né? Vou refazer a programação dele e quando ele sair bom, eu vou botar pro mercado. É como o café da Starbucks, né? Ele tem que sair como se fosse um mel da chave ali. Ele tem que ser bom pro público. Se não for bom pro público, não vai ser bom para mim. Então o cachecol vai ter que ser macio para botar no pescoço, ou ele vai ter que ser bonito para colocar na parede como decoração. E são coisas que esses livros acabam me ensinando um pouco. Mas tem um livro, se eu pudesse indicar um livro, né? Gustavo me indica um livro, eu indicaria A Revolta de Atlas, da Ayn Rand,
que é um livro que é considerado o segundo livro mais influente da história dos Estados Unidos, só perde para a Bíblia, que é uma história de ficção, foi escrita na década de 50 por uma pessoa que fugiu da guerra, né, que é a autora, né, a Ayn Rand. E apesar de ser uma ficção, se tu vai lendo aquilo hoje, tu vai vendo como aquilo é atual, né, de que para empreender hoje a gente precisa de uma autorização de quem nada produz, sabe? A gente precisa de pagar por impostos que a gente não tem retorno, mas tudo isso faz parte do processo. A gente não vai fugir disso, né? Se você abrir uma empresa hoje, você não vai deixar de pagar impostos. Você não pode deixar de pagar em lugar impostos. nenhum. A questão é o retorno. Exatamente. Só que você pode simplesmente chorar e dizer: meu Deus, eu não estou tendo retorno, eu estou pagando imposto e não estou tendo retorno. Ou você pode, né, trabalhar e esquecer essa parte, tentar pelo menos esquecer essa parte e fazer o que tem que ser feito. Então é o fazer apesar dos problemas. E é isso que eu acho que a Ayn Rand, nos livros dela, não só na Revolta de Atlas, que é um livro que eu gostaria de indicar e sempre indico para as pessoas, é o fazer apesar de. Tem até a música, né? Apesar de você. Não, mas isso é outra coisa. E quais são os seus desafios atuais e de futuro? Desafio atual sempre é, e que é algo que eu todo ano trabalho, é o fluxo de caixa, né? É sempre um desafio, porque eu preciso sempre fazer um pé de meia, e esse pé de meia tem que ser cada vez maior, cada ano maior, porque a empresa vem crescendo, para manter a empresa em meses de baixa, né? Então, como eu disse antes, assim, os gerentes ficam loucos comigo, porque nem sempre o pé de meia que é feito, que é planejado, ele dá certo nesses meses que a gente tem a baixa no faturamento. Como fazer para não ter essa baixa do faturamento? Então, ou eu exporto, né? Quando é verão aqui no Brasil, é inverno no hemisfério norte, então eu posso tentar exportar. O processo de exportação é um pouco mais complicado, eu preciso de ajuda para isso, eu sozinho não vou conseguir fazer, eu preciso ir atrás. Ou eu insiro outros produtos no mix, né? Então, coisas que eu já tentei e continuo tentando todo ano, né? Então, camisetas, né? A marca própria saiu ano passado, então agora eu posso começar a tentar fazer uma coleção de produtos da GFA e tentar inserir em lojas, por exemplo, lojas multimarcas, né? Bonés, camisetas, itens de streetwear, que eu tenho muita empresa, muita marca que faz comigo em private label, né, de streetwear. Então a GFA acabou se tornando uma referência em streetwear. Eu acho que muito porque essa é uma moda que usa bastante gorro, né? Não tanto cachecol, mas bastante gorro. Então são desafios, assim. O fluxo de caixa ele me tira o sono muitas vezes. E as incertezas do mercado? Também. A gente acorda de manhã, uma legislação, e dorme com outra. Exato. Isso é complicadíssimo. Né? Para eu comprar fio, por exemplo, né? A lã que a gente usa, ela vem importada, né? Então, dependendo do fornecedor que eu compro, eu recebo depois um boleto da substituição tributária, eu recebo um boleto do imposto de importação, que assim, eu nem sempre sei que isso vai chegar, né? Porque nem sempre quem tá me vendendo sabe disso também. Quando eu recebo o fio lá, eu vejo, putz, isso aqui é importado. Se é importado, eu vou receber uma diferença de alíquota. São coisas assim que às vezes pega a gente de surpresa, né? Sim. A mudança de alíquotas também. Conforme o estado. Conforme o estado, exato. Quando eu estou vendendo, não tem isso, mas quando eu compro matéria-prima, tem. Então, tem que ter sei lá, um discernimento disso tudo, para que tu não fique louco também, né? Sim. Se tu vai ficar pensando nisso, tem o escritório contábil que te ajuda. Mas é importante, né? Não é ficar pensando o tempo todo. Mas é importante ter uma estratégia. Sim. Quando tu compra de Santa Catarina, tu te acredita também do ICMS quando ele entra no Rio Grande do Sul. Quando tu compra de Minas, é uma outra alíquota. Sim. E aí vai mudando. Quando é importado, muda também. Mas é importante para tu chegar também no ponto de equilíbrio, né? Exato. O valor final do produto de venda,
tudo isso conta, né? Tem que levar em consideração. Porque daqui a pouco tu faz um preço pro Juventude, e aí quando tu vê, tu não te deu conta dos impostos que tu ia ter, e aí daqui a pouco a tua margem se foi num erro de cálculo. No erro de cálculo, no erro da formação do preço. Isso. A formação do preço é sempre muito importante. E eu trabalhei um pouco com isso no Sebrae, né? Então, a forma exata de usar o markup ali, por exemplo, então são coisas que com o tempo também eu fui aprendendo, né? Muitas vezes no erro, na marra. Teve muitas vezes que eu fiz venda e eu perdi valores, porque assim, nem sempre a gente fez o cachecol aqui em Panambi, né, Eduardo? A gente fazia em Nova Petrópolis. Não tinha a máquina ideal aqui para isso. Então eu terceirizava essa parte da produção em Nova Petrópolis, e no ano passado a gente conseguiu pela primeira vez adquirir uma máquina zero. Veio da China, né? E chegou aqui, já colocamos para produzir, e eu consegui tirar essa parte da produção lá de Nova Petrópolis. Mas por muito tempo eu perdi dinheiro fazendo cachecol, mas eu precisava do cachecol para fazer a venda do gorro, que era feita aqui em Panambi. Neste momento, quando tu faz o preço, forma o preço do produto, e você trabalha com uma margem negativa, se ela é estratégica, não é perder dinheiro. Você estava fazendo um investimento. Estava ganhando mercado. Isso. Exato. Mas é um pouco dolorido, né? Claro, só que assim, sempre era. Tu perceber assim que se tu colocar um preço que realmente tu vai ter uma pequena, apesar de pequena, tu vai ter uma margem, só que tu não vai entrar no mercado. Então, do que adianta? Isso. Tu vai ter um produto bonito lá no teu portfólio, no teu catálogo, e os lojistas não vão comprar. E isso funciona para um produto novo que venha a ser lançado. Exato. Né? Só que daí tu já está com a empresa andando, então tu não sente essa dor. Tu vai lançar um produto novo, e tu quer chegar num mercado que ele não é conhecido, tu tem que chegar com um preço acessível para que as pessoas possam degustar dele. Né? Exatamente. E então, das incertezas do mercado, cotação de moeda, juros. Sim, principalmente. Ou é melhor não conversar sobre isso? Pois é. Na tomada de um capital de giro, por exemplo, né? Tu vai considerar esses juros aí. Eu peguei capital de giro, eu peguei Pronamp, por exemplo, onde ele tem a taxa de juros fixa muito baixa e Selic. Né? E aí tu contrata lá com a Selic em 8,5 e hoje ela está em quase 15. É difícil, né? Ou tu vai no banco e o teu gerente diz, não, a tendência é de baixa da Selic, e a partir disso só aumenta. Então é incerto realmente, e deixa todo mundo sem ter uma perspectiva, assim. Se o teu gerente do teu banco diz que vai baixar a Selic e a partir dali só aumenta, então nem o pessoal que trabalha com isso o dia inteiro sabe o que vai acontecer. A gente tem uma tendência, beleza, eu evito o máximo, Eduardo, assistir telejornalismo. Jornal. Eu até peço desculpas aos meus pais, eu parei de almoçar com eles, porque a TV ficava ligada no Jornal do Almoço. O Jornal Tragédia, eu falo. E aí eu parei de assistir jornais, e se eu precisar de alguma informação, eu vou atrás dessa informação específica. Sim. Porque é importante seguir uma dica daí, né? Economistas. Então pega... em nada na vida ficar com uma opinião apenas. Então tu pega um economista ali de São Paulo, pega um economista aqui de Panambi, Rio Grande do Sul, e lê o que os três estão falando, por exemplo. Sim. Aí, se os três estiverem convergentes, há uma grande probabilidade, porque na ACI a gente trouxe certa vez um economista lá do São Paulo, ali daquele setor dos bancos ali, Freire, não, como é que é? Faltou o nome agora da avenida lá famosa. Ele veio aqui na CI, palestrou para nós e disse o mês que a Selic ia começar a baixar, e certinho, tudo aconteceu como ele falou. Entende? Então, mas não por isso a gente ficou só com a informação dele. Claro. Né? Então isso é interessante, tu ter várias aí, tu não precisa nem assistir jornal, só segue ali, vê. E tá muito fácil hoje, né? Tu tem o X ali, o antigo Twitter, tu pode seguir a página deles no Instagram, então tu tem não precisa... no LinkedIn também é uma página mais profissional, né? Mais, né? Não que o X não seja, mas
no LinkedIn tu vai ter esses profissionais que eu te falei, eles vão estar ali postando, né, a sua ideia sobre a tendência do que possa acontecer até o meio do ano, por exemplo. O LinkedIn é um aplicativo que eu uso bastante, né? A parte que eu uso bastante justamente para isso, porque daí lá é negócios, né? Isso, lá, exato. De vez em quando tem uma outra postagem diferente, mas a maioria é negócios. A maioria. E eu gosto de seguir os clubes, então eu sigo os CEOs dos clubes. E aí eu tenho acesso às novidades, né? O que eles estão pensando pro futuro e grandes marcas. Então eu sigo meus concorrentes, eu faço esse benchmark pelo LinkedIn. Um abraço para o Francisco Torres, que também está nos assistindo e nos ouvindo. Seus objetivos para o futuro, nos próximos anos? Eu gostaria de poder colocar novos produtos no portfólio e gostaria muito também de abrir uma loja conceito, de ter um quiosque, alguma coisa assim, num shopping ou numa... principalmente em cidades onde eu tenho algum cliente de vários anos, né? Um cliente que eu tenho há mais tempo. Eu sempre pensei em fazer isso em Curitiba. O Coxa é um grande cliente que vende bastante. Gosto da cidade de Curitiba, né? Então eu pensei em colocar alguma coisa lá. Eu cheguei a fazer o que a gente chama de store in store, que é aqueles móveis que tem, por exemplo, na Cotripal com a vitrola. A vitrola chega ali, coloca uma prateleira, enche de livro. Tem a lojinha da vitrola dentro do Cotripal. Eu comecei um projeto para fazer isso, para colocar em lojas também. Acabou que não vingou, mas eu tô com os móveis lá na empresa, né? Esses displays estão lá. Eu gostaria de poder fazer algo para começar a divulgar mais a GFA e não tanto os clubes. Exato. Entendi. E se tu pudesse voltar no tempo, tu faria algo diferente na sua trajetória ou tudo que foi feito tá bom? Na trajetória da empresa? Na tua trajetória, né, de vida. Pois é. Que a empresa se reflete nas pessoas, né? Exato. As pessoas que são fazem parte da empresa. Eu acredito que quando a gente toma uma decisão nos negócios, ou na empresa ou na vida pessoal, assim, a gente sempre toma essa decisão baseado no que a gente tem naquele momento. Se eu soubesse tudo o que eu sei hoje quando eu abri a minha primeira empresa lá em 2010, certamente eu faria coisas muito diferentes, né? Mas quando a gente vai tomar essa decisão, a gente não tem todo esse conhecimento, e a gente sempre toma baseado com o que a gente tem naquele momento. E naquele momento aquilo parecia ser o certo a ser feito. E aí se eu for começar a pensar assim, o que eu teria feito diferente, aí começa a dar um mal-estar, né? Sim. E a gente começa a repassar os erros que cometeu, os contratos que eu assinei que não deram certo, né? Por exemplo, eu assinei um contrato com o Cruzeiro de Minas Gerais porque o Ronaldo estava entrando como presidente. O Ronaldo comprou o Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno. E aí eu pensei assim, eu vou licenciar agora pro Cruzeiro, que se chega a dar uma ideia do Ronaldo colocar um gorro na cabeça, eu tô feito, né? O Ronaldo usando um gorro da GFA. Passou 2 anos de contrato, o Ronaldo não pegou o gorro na mão. E eu vendi para uma loja do Cruzeiro. E a garantia mínima era bem alta. Então, assim, se eu soubesse disso na época, eu não teria fechado esse contrato. Recentemente agora com o Botafogo. O Botafogo está ganhando tudo. Vai ser campeão da Libertadores. Eu vou licenciar o Botafogo. Fiz isso, licenciei o Botafogo. E aí são decisões que a gente toma, às vezes, né, num impulso de emoção, assim, mas querendo que dê certo. Às vezes não dá. Então, me arrependi de ter pego o Faz parte, senão tu trava e também não. Se eu não estaria aqui hoje. Se eu for ficar me arrependendo das coisas que eu errei. Perfeito. E que mensagem você poderia deixar para os nossos ouvintes que estão iniciando ou pensando em empreender? Que mensagem você diz? Preferencialmente, faça algo em alguma área que goste, né? Que não seja... Que você não veja isso como um trabalho que você precisa entrar às 9 e sair às 18, ou às 7 e sair às 18.
e que aquilo seja sufocante, né? Que você não goste da segunda-feira e tudo mais. Nem sempre a gente acorda de bom humor, nem sempre a gente tá disposto a fazer tudo que tem que ser feito no dia, mas que pelo menos uma parte do teu trabalho seja algo prazeroso, né? Quando eu faço uma postagem de clube, assim, por exemplo, tem jogo na quarta-feira, jogo no sábado, no domingo eu faço uma postagem. Para mim é um motivo de orgulho eu colocar que a GFA faz um produto daquele time específico. E se não tivesse isso, sabe, para quê? Né? Eu vou ficar trabalhando e não vou ter um prazer naquilo que eu tô vendo que está sendo feito. É difícil. Então, eu vou dar uma dica, faz o que gosta. Não é possível, faz o que tem que ser feito, mas vai pensando no que é possível fazer, que seja prazeroso, que daqui a pouco tu consegue dar o tombo, né? Tu faz por um tempo aquilo que tu precisa fazer, que tu não gosta muito, mas aos poucos tu vai voltando para aquilo que tu tem uma paixão. Certo. Perfeito. E agora então, chegando para os finais do nosso programa, como os ouvintes podem acompanhar o teu trabalho e como eles fazem para entrar em contato contigo? Tá. A gente tem um site que tem 3 domínios possíveis para você entrar nele, tá? Então tem como tudo começou, que é ufactory.com.br, tem o gorrosfa.com.br e tem o vistagfa.com.br. Todos eles levam para o mesmo site. Tô pensando aí na qual deles eu vou usar para o resto, mas eu sugiro o Gorros FA porque é o nosso Instagram também. Nosso Instagram é @gorrosfa. E lá, tanto no Instagram quanto no site, tem todos os contatos. Tem e-mail, tem WhatsApp, tem o portfólio, tem catálogo para baixar, no site tem os produtos para comprar. Então eu posso aproveitar aqui e deixar um cupom de desconto se vocês quiserem produtos aí dos clubes que a gente tem licenciado. Se usar o cupom GFA20, 20% de desconto nos produtos do site. Olha aí, GFA20 com 20% de desconto para comprar produtos no nosso site, que é direto no site gorrosfa.com.br. gorrosfa.com.br. Esse mesmo. Que é o mesmo do Instagram, esse. Que é o @gorrosfa do Instagram. Isso. Também é o @gorrosfa no Facebook, se eu não me engano. O Facebook hoje a gente não alimenta por uma questão de opção. O Facebook a gente usa apenas para os impulsionamentos do Instagram, né? Então existe a página lá, se eu falar ela aqui agora eu posso estar cometendo um equívoco. Mas a gente também tem a página no LinkedIn, então onde vocês acharem o GFA ou o Gorros FA, se eu humildemente puder pedir para seguirem, sigam nas redes sociais. Com certeza. Então vamos chegando ao final da 11ª edição do programa Hora Empresarial, com a ilustre presença do senhor Gustavo Barbosa Weschenfelder. Falei certo? Falou certo. Perfeito. Proprietário da ufactory Confecções, a Gorros FA. FA. F de faca, A de Argentina. O futebol americano, que foi como tudo começou. Tem que tentar vender para a Argentina ali, que estão em alta, né? Pois é. Sabe que eu já tentei entrar em Boca River, ou Nacional e Peñarol também no Uruguai, né? E é muito barato para eles fazer a compra do produto. Para eles é barato, pelo nosso preço daqui. Mas o frete... é o que encarece. O frete é 3 vezes o valor do produto. Tá complicado. Tá bem. Muito obrigado, Gustavo, por disponibilizar o seu tempo, que é valioso, estar conosco aqui na manhã desta terça-feira. O programa vai ficar gravado, então poderá ser acessado na comodidade de quem quiser nos ouvir à tarde, à noite, nos finais de semana. Então, em nome da Rádio Estéreo Vale Digital e da ACI Panambi, você é nosso associado. Agradeço muito a sua presença, te desejo sucesso e vai nos mantendo informado, né? Mantendo informado, novos produtos, lojas, né? Muito obrigado. Muito
Muito obrigado, Eduardo, pelo convite aí, pela oportunidade de falar um pouco para a comunidade panambiense sobre a GFA. Muita gente não sabe que daqui de Panambi saem produtos licenciados para grandes clubes de futebol, né? Sempre é uma surpresa quando eu falo o que eu faço. E é interessante que as empresas ou que as pessoas aqui de Panambi tenham essa noção que aqui de Panambi saem coisas muito, muito legais e a gente nem às vezes não valoriza, ou às vezes a gente nem sabe o que acontece. Tá bem. Muito obrigado, então. Uma ótima terça-feira e voltamos com a programação normal.